Eu costumo brincar e dizer que existe uma espécie de cultura Barsi aqui no Brasil, em referência ao grande investidor Luiz Barsi, e o brasileiro, investidor pessoa física, é tarado em dividendos, né? Mas vem comigo entender se faz sentido ou não investir aqui no Brasil em ações sob a ótica de dividendos. Em primeiro lugar, é importante entender que os dividendos são apenas um dos componentes no retorno de uma ação, e o outro é a taxa de crescimento nos lucros das empresas. Naturalmente, uma empresa que paga muitos dividendos terá menos oportunidades de crescimento. Então, existe um trade-off entre pagar dividendos e crescer. Olhando o mercado brasileiro, temos muitas empresas de commodities, bancos, empresas de utilidades públicas como energia elétrica e saneamento que pagam dividendos de forma recorrente. O dividend yield da bolsa brasileira geralmente é maior que o de outras bolsas de mercados desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de crescimento nos lucros pesa muito mais no retorno das ações do que nos dividendos. Já aqui no Brasil, o dividendo representou cerca de metade do retorno total das ações nos últimos 20 anos. E tem mais um detalhe: pelo menos por enquanto, os investidores aqui no Brasil não são tributados nos dividendos, diferentemente do que acontece na maioria dos mercados no mundo. Isso explica por que as empresas por aqui costumam pagar mais dividendos e fazerem menos recompras de ações. Nos Estados Unidos e outros mercados desenvolvidos, as recompras de ações são mais comuns do que os dividendos. Além disso, vale ressaltar que empresas pagadoras de dividendos em geral possuem capacidade de gerar caixa. Logo, os dividendos funcionam como uma espécie de filtro de qualidade. E, na média, ações pagadoras de dividendos apresentam menos volatilidade do que ações consideradas de crescimento. Então, sim, por esses motivos, acredito que seja bem interessante ter uma carteira de ações voltada para dividendos aqui no Brasil. Não à toa que, quando a gente compara os principais benchmarks de ações aqui no Brasil, o IDIV vem performando bem melhor do que o IBOV nas principais janelas e com menos volatilidade. Acompanhe a gente aqui no perfil para mais análise de investimentos com profundidade.